por que que eu parei completamente de gravar vídeos, de criar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. Aliás, o contrário, falei errado. Por que que eu parei de gravar vídeos sobre educação parental, que é educação de pai, mãe com filho em casa, etc. E passei a gravar vídeos de desenvolvimento pessoal. Ai, que burro, devia parar esse vídeo e gravar de novo, mas eu não vou fazer isso. Bom, bora. Por quê? Por que eu gravava de uma coisa e eu gostava, ia bem? Muita gente me questionou, porque eu comecei... Vou contar mais ou menos como é que foi essa história pra você. Eu decidi na minha vida, eu já era empreendedor, empresário, enfim, já tinha tudo uma história, não vou contar tudo que veio antes, que senão eu vou começar com... quando eu era neném, eu nasci com 2,500 quilos, então não vou voltar tanto, vou voltar só um pouquinho e falar pra você que eu já tinha muita vontade de começar a criar conteúdo, porque tinham pessoas que eu via, primeiro, que tinham bastante sucesso, muitas pessoas de sucesso criavam conteúdo. E isso, claro, me acende poxa, o que essas pessoas estão fazendo, por que eu não posso fazer também? Então esse é um primeiro ponto. Além disso, pessoas que já tinham bastante sucesso começaram a criar conteúdo cada vez mais também. Então, tipo uns figurões, tipo o Flávio Augusto da vida. Pô, o cara bilionário começa a criar conteúdo, alguma coisa de inteligente isso daí tem. Então esse é um ponto. O segundo ponto que me fazia querer criar conteúdo é que eu acho que eu gosto de me expressar, eu gosto de me comunicar e eu sempre curti, eu sempre gostei de falar bem, eu sempre gostei de me conectar com as pessoas. Então já tinha uma coisa que eu achava que tinha a ver comigo, sabe? E eu tinha tido essa vontade desde moleque, assim, e nunca tinha começado. Tipo, eu tive quando surgiram os primeiros youtubers, eu tive vontade, mas deixei de lado e fui viver minha vida e vivi um monte de coisa. E aí, chegou num momento que eu falei, não, é isso. Eu tinha já meu negócio bem consolidado, já tinha enfrentado vários desafios, já estava num momento um pouco mais maduro, e eu percebi que eu queria ter um negócio online, que eu queria criar conteúdo. E aí o que aconteceu? Eu falei, tá, mas sobre o que eu crio conteúdo? Eu sempre fui apaixonado por empreendedorismo, mas ao mesmo tempo eu não sei, eu não me via criando conteúdo para empreendedorismo. Porque na verdade eu não pensava muito no YouTube, eu pensava no Instagram. E aí eu ficava vendo quem cria conteúdo sobre empreendedorismo no Instagram, ou fica falando, mostrando que tem muito dinheiro, que não sei o que é muito fera e que não sei o que lá, esfregando o seu sucesso na... Eu não sei, acho uma coisa meio idiota. A maioria das pessoas usam muito essa tática de tipo, falar mal de quem faz isso, falar mal de quem faz aquilo, ou ficar pegando algum caso polêmico, umas coisas tão idiotas, assim. Na melhor das hipóteses, pegava casos de empresa. E aí, tipo, pegava e contava, como a Disney conseguiu sair de um faturamento de não sei o quê. Mas eu também achava isso chato, sabe? O que eu gosto do empreendedorismo é sobre a superação, é sobre você dar o melhor de você mesmo e mesmo assim às vezes você não consegue, mas você continua e você se evolui e você se torna uma pessoa melhor e a partir do momento que você se torna uma pessoa melhor você consegue lidar com desafios maiores. Eu gosto dessa coisa dinâmica, desse desafio interno que é o empreendedorismo. E eu tive na minha vida sempre o autoconhecimento como algo muito importante. Então a minha avó já é falecida, mas foi uma grande mentora, mestre de muitas pessoas. É uma foto dela, inclusive, aqui. E ela foi uma pessoa que realmente mudou a vida de muita gente, ensinando práticas terapêuticas e desenvolvendo, atendendo individualmente como psicóloga, mas também desenvolvendo trabalhos de terapia em grupo. Ela distribuía ayahuasca, ela foi uma pessoa realmente muito especial e tinha discípulos mesmo. Então o autoconhecimento sempre foi um lance muito importante para mim. Mas eu não conhecia muito bem o tema desenvolvimento pessoal, sabe? Tipo, até já eu tinha ouvido falar disso, mas para mim existia o autoconhecimento e existia o empreendedorismo. E eu gostava de algum ponto que estava entre essas duas coisas. E aí eu descobri o tema desenvolvimento pessoal, que me parecia meio vago e muito abrangente. E aí eu tinha um outro tema que era muito presente na minha vida, como eu era diretor de escola, e sou ainda, na verdade. Lidava o tempo todo ali com pais e mães e dificuldades. E eu tive que estudar, então, sobre neurociência, sobre pedagogia, sobre psicologia, e me trouxe um repertório ali para eu conseguir falar com o psiquiatra, com o psicólogo, com a mãe, para entender o que está acontecendo com a criança, para conseguir orientar as famílias e tudo mais. Então eu vivia muito a educação, de maneira geral, e muito próximo ali da educação parental, auxiliando, dando esse apoio para as famílias que precisavam tanto. E apliquei muito do que eu aprendi, na verdade, para mim mesmo, para minha vida.
Porque daí teve a minha jornada pessoal. Poxa, eu era obeso, eu fumava, eu bebia, era tudo desregrado, eu morava em São Paulo. E eu decidi, né, quando a minha avó faleceu, eu decidi que eu ia mudar a minha vida, que eu ia ser uma nova pessoa, e comecei a me dedicar, e comecei a estudar ainda mais, e aprendi um monte de coisa, apliquei em mim, e melhorei muito também a minha relação com as famílias, com as crianças, enfim, vivi uma transformação muito importante também. E aí eu fiquei vivendo isso tudo, percebendo que eu tinha uma dúvida entre 3 possíveis temas: desenvolvimento pessoal, educação parental e empreendedorismo. Empreendedorismo, eu pensava em criar conteúdo para o Instagram. Empreendedorismo era o que eu mais gostava e ainda é, assim, eu acho que o que eu mais gosto, mas o que eu gosto do empreendedorismo é, na verdade, o desenvolvimento pessoal. Mas eu não tinha sacado isso ainda. Hoje, para mim, está muito mais evidente. Mas era o que eu entendia como a minha grande paixão. Desenvolvimento pessoal era o que eu sentia que amarrava todas as partes da minha vida. Era o que realmente era o guarda-chuva mais importante. E eu via que era uma coisa muito legítima, porque eu realmente sou uma pessoa que busca melhorar em vários quesitos, e isso é importante culturalmente para minha família desde criança. Eu participei de um monte de workshop, estudei um monte de coisa, e fui para a Índia, eu vivi muita coisa nesse sentido ali, no que tange o autoconhecimento e também o desenvolvimento pessoal, na questão de obesidade e tal, não sei o que lá. Desenvolvimento pessoal, mas eu achava muito aberto, e eu via a galera no Instagram falando sempre sobre coisas muito fechadas, sobre pontos muito específicos, repetindo muito do mesmo. E aí eu também não sabia, então, se eu ia para desenvolvimento pessoal ou não. E aí o terceiro tema, que era educação parental, para mim parecia o mais sólido, assim, que eu usava mais no dia a dia, que era mais prático ali para mim, que eu tinha uma clareza muito grande, eu vi umas coisas, eu sabia exatamente o que estava rolando, eu conseguia explicar muito bem para as pessoas, para mim parecia ser o nicho mais fácil. Eu só não sabia se eu começava por ele ou não, porque não é um negócio que eu amo mesmo, sabe? Tipo, é uma coisa que é muito conectada com o meu trabalho, que eu faço bem, que eu entendo. E eu vi muita gente falando, não vai atrás do que você ama, vai atrás do que você faz bem, do que você sabe, do que você tem know-how, do que você tem track record. E aí eu fiquei nessa, assim, né? Tipo, tá, o que eu faço, o que eu faço? Fiquei mais de ano nessa dúvida, se eu ia para um nicho ou para outro nicho. Vou para um nicho ou vou para outro nicho. Até que chegou uma hora que eu falei, não, beleza, então eu vou para a educação parental, vou ficar pelo menos um ano criando vídeos, pelo menos um vídeo por dia dentro desse nicho. E eu fiz isso, fui muito bem, na verdade. Eu comecei no Instagram, eu tive, logo de cara, assim, deu uns 2 meses que eu tava criando conteúdo, eu explodi com um post que bateu milhões de visualizações. Aí depois outro post explodiu de novo, eu explodi uns 3, 4 assim, seguidos que viralizaram. E aí eu fiquei quase um ano sem viralizar de novo. Foi um negócio muito sofrido, assim, porque eu falava, meu, o que tá acontecendo, sabe? E eu acho, hoje, olhando pra trás, eu acho que o que aconteceu foi que eu perdi um pouco da autenticidade. Eu vi o que deu certo e tentei copiar. E aí quando você tenta copiar o negócio, ele perde o brilho, ele perde o charme. Eu acho que foi isso, talvez tenha sido isso. Talvez o algoritmo do Instagram que quis me beneficiar porque eu era um perfil pequeno, talvez as duas coisas. Mas eu percebi isso, essa falta de autenticidade. Eu percebi que, na verdade, poxa, se eu tô realmente criando um negócio novo, que eu já tenho a escola, eu tô querendo mudar, já que eu tô começando algo novo do zero, vamos criar algo que realmente faça muito sentido pra mim, que eu tenha muita vontade, que me dê muito tesão. Mas eu tinha ainda essa coisa do empreendedorismo e do desenvolvimento pessoal ser muito abrangente, e aí eu comecei a perceber que o desenvolvimento pessoal, por ser abrangente, talvez não fosse tão fácil, talvez não coubesse tão bem eu começar no Instagram, mas que eu poderia começar então no YouTube. Só que isso tudo, na verdade, eu só saquei depois. Na hora ali, como que eu acabei caindo, então, da educação parental de volta para o desenvolvimento pessoal? Eu comecei a perceber que as pessoas tinham dificuldades com os filhos delas, porque na verdade elas tinham grandes dificuldades com elas mesmas. Então como que a pessoa vai conseguir dar um bom exemplo para o filho, por exemplo, não vai deixar o filho o dia inteiro na tela, que é uma coisa que faz super mal e que todo mundo já sabe que faz mal, se você não sabe, tá sabendo agora. Não é bom você ficar o dia inteiro, ainda mais uma criança, mexendo no celular, no tablet, vai comer, né? Esses dias eu fui no restaurante, tinha uma criança ali, isso é super comum, né? Assistindo o tablet, a mãe dando comida na boca com a criança de uns 8 anos. Se você faz isso, por favor, pare, velho. Tá errado, não é pra fazer isso, tá? Não faz isso, para com isso. Não é bom. Só que como que a pessoa vai conseguir ter esse controle com o filho se ela não consegue controlar o que ela come, se ela não consegue controlar o uso de tela dela mesma, se ela não consegue controlar, tipo, nada em relação a ela não consegue praticar um exercício físico, ela não consegue controlar uma raiva que ela sente, ela vai e fala.
ela não consegue saber o que ela come, o que ela deixa de comer, sabe? Então eu comecei a perceber que para a pessoa conseguir cuidar de alguém, ela tem que conseguir primeiramente dar conta dela mesma. E as pessoas estão com muita dificuldade de darem conta delas mesmas, por questões mentais, por questões psicológicas, na verdade. E aí eu comecei a sentir que o melhor jeito de eu ajudar as crianças, né, os filhos que estão recebendo uma educação às vezes ruim dos pais, ou uma educação que nem é ruim, mas que pode melhorar, é ajudando os pais a conseguirem organizar melhor suas vidas, a conseguirem, sei lá, serem pessoas melhores, estarem mais felizes, estarem com melhor, dando conta de si mesmos. E eu acho mesmo que o trabalho mais importante que a gente pode fazer é relacionado à educação. Não tem nada mais importante do que você cuidar de uma criança de uma forma que ela vai se tornar um adulto melhor do que se você não cuidar direito, sabe? Tipo, é a maneira... Para mim sempre fez muito sentido trabalhar com escola, ter 2 escolas, porque eu via que era uma maneira de construir um mundo melhor através das crianças. Mas as crianças recebem dos pais aquilo que os pais estão vivendo, então é uma coisa meio paradoxal. Você cuida do adulto, o adulto cuida da criança, você cuida da criança enquanto você cuida do adulto. E eu saquei isso, mas ainda assim eu não tinha dado o passo de entrar no desenvolvimento pessoal como tema, e é onde eu estou agora. Aí para eu chegar nisso eu tive que parar, eu parei de criar conteúdo no Instagram, eu falei, não, deixa pra lá, deixa eu dar um tempo. Já passei aí, tinha passado 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que eu tinha começado. Eu falei, tá, eu preciso refletir sobre minha vida, porque eu não sei se é isso que eu quero fazer, então deixa eu pensar um pouco mais. E aí eu comecei a criar um canal com a minha esposa chamado Família Antifrágil, que foi basicamente relatando um processo que a gente estava vivendo de fertilização in vitro, que infelizmente não deu certo. A gente fez 2 fertilizações in vitro, não deu certo, ela não engravidou. E eu fui relatando isso e me fez muito bem contar sobre o que estava acontecendo comigo naqueles vídeos e pensar como eu poderia estar ajudando outras pessoas nesse processo. E é isso que eu continuo fazendo. Quando a gente desistiu, né, a gente viu que realmente não tinha dado certo e a gente ia dar um tempo dessa história de tentar engravidar e tudo mais, eu decidi tirar disso tudo uma motivação para eu começar um canal meu, então eu trocando uma ideia aqui com você, falando sobre aquilo que eu realmente amo, sobre aquilo que eu realmente acredito, que é o desenvolvimento pessoal, que dentro dele abarca autoconhecimento, abarca produtividade, abarca construção de hábitos, abarca desafios profissionais que envolvem o empreendedorismo, envolve você ser funcionário, envolve você ser patrão, envolve liderança. E trago também aqui a minha própria jornada de criação de conteúdo. Então não sei se você já me acompanha, se você está começando a me conhecer agora, se inscreve aí no meu canal. Se você já me acompanha, deixa um comentário, se você já assistiu alguns vídeos meus. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.